Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar da equação da onda e da fórmula de D'Alembert, né? Então, da vez passada eu falei da equação do calor, falei de uma das formulações da equação do calor, e tem várias, né? A gente falou de uma das mais simples e resolveu ela usando o chamado método da separação de variáveis e viu que lá no finalzinho, né, por causa do método escolhido, acabou aparecendo série de Fourier, né? Então, aparecia a série de Fourier da função que aparecia lá na condição inicial do problema. Aqui eu vou falar rapidamente de uma das formulações da equação da onda possíveis, só que essa eu não vou resolver, eu só vou indicar qual que é o caminho, e eu vou resolver uma outra formulação da equação da onda, que essa sim a gente vai resolver, e é a que dá origem à chamada fórmula de D'Alembert. Tá? Então, qual é o problema que eu vou mencionar rapidamente aqui? Bom, o problema é muito parecido com a equação do calor. Imagina que você tem uma corda com um comprimento fixado e que os extremos dessa corda estão fincados, por exemplo, no chão ali, numas estacas, né? E aí alguma força externa faz aquela corda vibrar, né? Então você dá um peteleco ali naquela corda, ela começa a fazer isso aqui, até que em algum momento, né, ela vai parar, né? Se você pensar que tem gravidade, tem resistência do ar, etc., essas coisas fazem com que em algum momento essa corda pare de vibrar, né? É, então, isso é um problema de equação de onda, né? Você tem uma corda, você dá um peteleco nela, e aí em cada um dos pontos dessa corda, conforme o tempo passa, esses pontos estão numa posição diferente. Então, você pode pensar numa certa função, uma função que depende de qual posição da corda você está e que também depende do tempo, que te diz em qual posição na vertical essa corda está naquele momento, naquela posição X e naquele instante T, né? Então você tem uma função de duas variáveis e que, né, descreve esse movimento na vertical de cada um dos pontos da corda, né? Então você pode esperar, né, que se for uma corda no mundo real, digamos assim, com gravidade e resistência do ar, você dá um peteleco inicial ali na corda, com o tempo, com o passar do tempo, né, depois de um certo tempo, essa função U de xt vai ficar constante, porque, né, ela vai voltar a uma posição de estabilidade, digamos assim, né? Ela vai parar de se mover em algum momento. Então, ao longo do tempo, ela vai se tornar uma função constante. Mas dependendo do modelo, tem modelos que desprezam a resistência do ar, tem modelos que não assumem que existam forças externas. Dependendo do modelo, as condições iniciais mudam e o que você encontra como solução final também muda, né? Então, aqui é um exemplo de uma formulação bem simples da equação da onda, que é o seguinte. Então, você tem esse problema da corda, os extremos dela estão fixados, e aí, digamos que de alguma maneira, eu prendi os extremos, tá? Eu dou um peteleco na corda e o que muda é só a parte interior, digamos assim, da corda. Os extremos ficam paradinhos o tempo todo, né? Então, essa posição U de xt, ela satisfaz essa condição de contorno que está aqui, ó. Né? Então, na posição 0 e na posição L, que são os dois extremos da corda, não importa qual seja o instante de tempo, essa posição vai ser 0. Ou seja, só para dizer assim, que os extremos estão parados, eles não se movem, e aí eu coloquei o eixo X exatamente em cima ali da posição onde ela fica estável, onde ela está equilibrada, digamos assim. E você prova, então, usando argumentos de física, né? Eu não vou fazer essa parte aqui, eu vou só assumir que é o que acontece, que esse tipo de fenômeno, essa função U de xt, também satisfaz uma certa equação diferencial parcial, que é essa primeira equação que está aparecendo aqui, que é a chamada equação da onda, né? Então, é a derivada parcial da função U duas vezes em relação a t, menos uma constante, né, que eu estou chamando de c quadrado, que depende do material da corda, vezes U de x, né, a derivada parcial da U com relação a x duas vezes, e isso dá zero. Isso na formulação, uma das mais simples possíveis. Veja que essa equação é muito parecida com a equação do calor. A diferença principal é que, em vez de derivar na variável t duas vezes, como está aqui, na equação do calor você deriva uma única vez na variável t. Então, isso te diz, né, que as equações são bem semelhantes, num certo ponto de vista,
mas para efeitos de solução, não, são coisas diferentes, tá? Então, essa é a chamada equação do calor. E aí, tem uma coisa parecida com o que a gente fez lá na equação do calor, que era a condição inicial, né? No instante igual a zero, no instante de início de medição da posição da corda na vertical em cada momento, você tinha um perfil inicial, né? Então, eu poderia ter soltado a corda de uma certa altura, por exemplo, ou ter dado um peteleco nela em algum momento, que diz que naquele momento, no instante t igual a zero, cada um dos pontos da curva não só tinha uma posição inicial, mas tinha uma velocidade inicial também. Então, isso é o que quer dizer essas duas condições iniciais que estão aqui, ó. Então, uma delas diz assim, qual que era o perfil da corda no instante inicial de medição, que é essa f de x. Né? No instante inicial de medição, você tirou uma foto da corda e percebeu em qual posição cada um dos pontos da corda estavam naquele instante. Mas aí, não só isso, você também analisa qual era a velocidade inicial que cada um dos pontos, né, da corda tinha naquele instante inicial também. Então, vejam que a diferença principal é essa, né? No problema do calor, como você deriva na variável t uma única vez, só tem uma única condição inicial com respeito ao tempo, que era a função f. Aqui, como você deriva duas vezes na variável t, você tem duas condições iniciais na variável t. Uma sobre a função original e uma sobre a derivada primeira em relação a t da função original. Tá? Então, você precisa de mais condições, né? Então, nesse sentido, o problema da onda é um pouco mais complicado do que o problema do calor. Mas não é tanto assim. Esse problema que eu acabei de escrever aqui, dá para você resolver ele usando o método de separação de variáveis também. Então, seguindo basicamente as mesmas ideias que eu apresentei lá na equação do calor, usando o método de separação de variáveis, você pode aplicar aqui também. Uma coisa que é recomendada é você, na verdade, primeiro quebrar esse problema em dois. Um deles, supondo que a f não aparece, ou seja, que a f é igual a zero. E no outro problema, você supor que a g é a função que vale zero. Isso é para facilitar um pouco na hora de encontrar a solução, porque diferente da equação do calor, como aqui você deriva duas vezes na variável t, aquelas duas EDOs que surgem pelo método de separação de variáveis, as duas vão ter ordem 2, por causa dessa derivada segunda na variável t, diferente da equação do calor, né? Que na variável x era uma EDO de segunda ordem e na variável t era uma EDO de primeira ordem. Aqui não, aqui as duas vão ser de segunda ordem. Então, para facilitar um pouco a maneira de encontrar uma solução, você supõe primeiro que a f é zero, resolve o problema. Depois, supõe que a f aparece, mas que a g é zero, resolve o problema. E aí, por causa dessa equação aqui ser linear, quando você somar não só linear, como linear e homogênea, né? Quando você somar essas duas soluções que você obteve para cada um dos problemas, essa soma vai ser uma solução desse problema aí. Tá? Então, isso eu vou deixar como exercício, eu não vou fazer, mas o roteiro é exatamente o mesmo da equação do calor. Então, o problema que eu vou resolver aqui é um pouco diferente, ele vai numa linha diferente, que é a seguinte. Imagina que você está numa situação onde a corda tem um comprimento muito grande comparado à amplitude do movimento da corda. Então, você sabe que a corda vai vibrar, né? Você dá um peteleco nela, vai vibrar, e que essa vibração tem uma certa amplitude máxima. É o máximo que a corda vai para cima ou para baixo, né? Se essa amplitude não for tão grande com relação ao comprimento da corda, uma aproximação física que a gente faz é supor que o domínio da função u de x e t na variável x é todo R, ou seja, a gente aproxima, entre aspas, que o L é infinito para os dois lados, né? Que é como se você estivesse supondo que a corda tem comprimento infinito, o que não é verdade, mas é uma aproximação nesse sentido que eu falei. Se o comprimento da corda é muito grande comparado com a amplitude do movimento. Então, nesse caso, a gente supõe que o domínio da variável x é toda reta. Então, como o domínio da variável x seria toda reta, você perde as condições de contorno, você não tem mais elas.
Então, o problema, ele se torna só esse aqui, né? Então, desculpa, aqui eu esqueci de trocar aqui, não é de 0 a L, aqui no caso é todo o R, tá? Então, a equação vai valer nesse domínio aqui agora. O x está em toda a reta, e o t, bom, o t continua a mesma coisa, t maior ou igual a zero, tá? Na equação, a gente pede maior que zero por um problema técnico de ser definido num domínio aberto, tá? Então, aqui, x está na reta inteira e o t maior que zero. E as duas condições iniciais mantêm, né? Então, no tempo t igual a zero, o perfil inicial da onda era a posição inicial é dada pela essa função f e a velocidade inicial é dada por essa função g. E aqui também, como eu falei, tem que trocar aqui. Aqui é r e r também, tá? Eu esqueci de trocar ali. Então, esse é o problema que a gente vai resolver agora. Tá? É o problema de encontrar uma solução da equação da onda, unidimensional, né? Eu estou pensando que só tem uma única variável espacial, que é a variável x, e com essas condições iniciais f e g. Diferente do método de separação de variáveis, o método que eu vou usar para tentar resolver essa equação especificamente, eu já vou levar em conta as condições iniciais desde o início. Tá? Lembra que no método de separação de variáveis, você simplesmente resolve a equação, acha uma série, né? E aí, depois que você tem essa série, você impõe as condições iniciais para descobrir quem são os coeficientes da série. Aí você descobre que esses coeficientes têm a ver com a expansão em série de Fourier de alguma das funções que aparece na condição inicial. Aqui não, aqui a gente vai usar as funções f e g desde o início, tá? Então, como que é o método chamado método de D'Alembert para achar a solução desse problema aí? Então, bom, aqui a sacada principal é supor que, como a variável x, a variável espacial, ela está definida na reta inteira, eu tenho liberdade para calcular a função u em qualquer x que eu quiser na reta. Eu não estou preso a um certo intervalo. Então, por causa disso, eu posso definir uma certa mudança de variáveis que vai facilitar inteiramente a vida desse problema aí. Então, essa mudança de variáveis é uma sacada, tá? Então, a gente vai considerar aqui uma certa mudança de variáveis. Considere a mudança de variáveis no plano, porque a função é de duas variáveis. Tá? Então, a mudança de variáveis, que vai ser o seguinte, eu vou definir xi, uma nova variável xi, que vai ser x mais c vezes t, e vou definir uma variável eta, que vai ser x menos ct. Então, a gente vai considerar esse novo sistema de eixos aqui, que é o sistema de eixos xi eta. A ideia é tentar escrever agora qual é a equação que a função u satisfaz, só que no sistema de coordenadas xi eta. E acontece que a equação que ela satisfaz nesse sistema de coordenadas é muito mais simples. É mais fácil de resolver. Então, alguém poderia pensar assim, tá, mas de onde surgiu esse xi, esse eta? Caiu do céu isso? Então, o motivo para ser exatamente essa mudança de variáveis é um motivo teórico, que vai ficar escondido aqui, que eu não vou explorar ele, mas tem a ver com a natureza da equação da onda e a família de curvas características que essa equação da onda possui. Tá? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que a gente chama de equações hiperbólicas tem duas famílias de curvas características e, ao longo dessas curvas características, a equação fica mais simples. Você pode usar essas curvas características como um novo sistema de coordenadas, e nesse sistema de coordenadas a equação fica mais simples. No caso da equação da onda, da maneira como ela está aqui, a família de curvas características delas é dada por essa xi e essa eta aqui. No fundo, são retas. São retas de inclinação c e retas de inclinação menos c. Então, são retas que sobem e retas que descem também, né? Uma com inclinações refletidas uma em relação à outra. Então, detalhes técnicos à parte, não cai do céu, tem um motivo específico para a mudança de variáveis ser exatamente essa daí. Então, como eu falei, agora o que eu vou fazer é escrever qual é a equação que essa U satisfaz,
sabendo que ela satisfaz a equação da onda no sistema de coordenadas xt, qual é a equação correspondente que ela satisfaz no sistema de coordenadas xi eta, tá? Então, para isso, é umas continhas agora com regra da cadeia. Então, vamos lá. Eu vou escrever de novo aqui a mudança para não esquecer, né? Então, o xi, ele é x mais ct, e o eta é x menos ct. Para fazer a conta na mudança de variáveis, eu vou precisar inverter essa relação. Isso aqui você pode pensar que é um sistema. Então, se você somar essas duas equações aqui, você elimina o c e o t, fica 2x igual a xi mais eta. Então, se você isolar o x, você vai obter meio de xi mais meio de eta. Soma as duas equações e isola o x. Tá? O x vai ser esse cara, e o t, né, se você fizer o análogo, e eu vou escrever embaixo aqui, porque senão vai ficar muito exprimido. Se você fizer o análogo, em vez de somar as duas equações, você fizer a diferença, o xi menos o eta, você elimina o x, isola o t, e aí você vai obter assim, ó. Então, a variável x, em função do xi e do eta, vai dar 1 meio de xi mais 1 meio de eta, e a variável t, em função do xi e do eta, vai ser 1 sobre 2c vezes o xi, menos 1 sobre 2c vezes o eta. Tá, então, resolve o sistema e inverte, e aí você escreve o x e o t em função do xi e do eta. Isso é necessário agora para usar a regra da cadeia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada da função u, só que na variável xi. Lembra que a função u original é nas variáveis x e t. Agora eu vou encontrar a derivada da u, só que na variável xi. Nesse novo sistema de coordenadas, eu vou encontrar quem que é esse cara, e para isso eu vou usar a regra da cadeia, né? Então, isso aqui, pela regra da cadeia, ele é como? Ele é ux vezes a derivada do x na variável xi, mais o ut vezes o txi, né? Eu falei, acho que errado aqui, né? Então, é a derivada do u na variável x vezes a derivada da variável x em relação a xi, mais a derivada da u em relação a t, vezes a derivada da variável t em relação a xi. Por isso que eu preciso inverter as duas relações para poder escrever esse cara, né? Então, isso é a regra da cadeia, aquela regra da cadeia lá do cálculo 2. Então, a derivada do u na variável xi vai ser o quê? Bom, a derivada do x na variável xi é a derivada desse cara aqui na variável xi vai dar 1 meio. Então, é 1 meio vezes o x. Mais, aí o t, eu vou manter como o t, e a derivada do t na variável xi vai dar 1 sobre 2c vezes o t. Então, pela regra da cadeia, eu posso escrever a derivada do u em relação a xi como essa combinação aqui, né, do ux e do ut. Agora eu vou aplicar a regra da cadeia de novo, e aí agora a gente vai calcular quem que é o u, xi, eta. Então, eu vou pegar essa expressão que eu acabei de encontrar e derivar ela mais uma vez, só que agora em relação ao eta. E vamos ver o que vai acontecer. Então, esse 1 meio eu vou deixar aqui fora, e agora eu vou ter que derivar em relação a eta esse cara aqui, ó. Então, eu vou fazer a regra da cadeia para a função ux, né? Só que agora eu estou derivando em relação ao eta. Então, pela regra da cadeia, vai aparecer assim, ó. Vai aparecer uxx vezes a derivada da função x, só que agora em relação ao eta, mais a derivada uxt vezes a derivada da função t em relação ao eta. Isso é a regra da cadeia, aplicando a regra da cadeia para a função ux, só que derivando em relação ao eta, né? Então, vai dar isso aqui. Aí, mais 1 sobre 2c, e agora eu tenho que multiplicar pela derivada do ut, né? Só que em relação ao eta. Então, de novo, regra da cadeia. Vai dar uxt vezes a derivada da função x em relação ao eta, de novo, mais o t vezes t derivada em relação ao eta. Então, essa é a regra da cadeia na segunda parcela. Então, vamos ver o que dá esse negócio todo aí.
Então, o U psi eta vai ser igual a 1 meio. E agora vamos calcular esses caras de novo, né? Então, o x eta, a derivada do x, só que agora na variável eta, dá 1 meio também. Então, fica 1 meio de uxx. E aí aqui eu tenho o t eta, né? A derivada do t em relação ao eta tem esse menos aqui, ó, tem que tomar cuidado. Então, é menos 1 sobre 2c vezes uxt. Então, isso é o que dá a primeira parte aqui. Aí, mais 1 sobre 2c vezes o quê? Bom, x eta de novo, então 1 meio de novo, o xt, e aí o t eta de novo, né? Então, menos 1 sobre 2c vezes o tt. Então, isso é o que dá, calculando cada uma dessas derivadas. Agora eu vou fazer as distributivas, aqui eu vou multiplicar esse 1 meio, vou multiplicar esse 1 sobre 2c, e vamos ver o que acontece. Então, o u psi eta vai ser igual a 1/4 de uxx, aí menos 1 sobre 4c vezes uxt, aí aqui, ó, mais 1 sobre 4c uxt, e finalmente menos 1 sobre 4c ao quadrado utt, né? Então, né, fazendo as distributivas, é isso que aparece. Aí esse cara do meio vai embora. Né? Então, aqui é 1 sobre 4c uxt e aqui é menos 1 sobre 4c uxt. Agora, eu estou usando que o cara é solução da equação da onda. Então, eu sei que a função u na variável x e t, ela satisfaz a equação da onda. Então, veja que a equação da onda, ela é utt menos c quadrado, uxx, igual a zero. Isso implica que utt é igual a c quadrado vezes uxx. O que eu vou fazer é substituir esse utt aqui por essa expressão. C quadrado vezes uxx. Tá? Então, substituindo ali, eu vou ter u psi eta igual a 1/4 uxx, aí menos utt, que é igual a c quadrado uxx, sobre 4c quadrado. Então, o c quadrado aqui vai embora, né? Então, o que sobra aqui vai ser 1/4 uxx menos 1/4 uxx. Então, dá zero. Ou seja, né, a função u de xt no sistema de coordenadas psi eta, ela satisfaz uma equação que é muito mais simples. No sistema de coordenadas psi eta satisfaz a equação u derivada em psi e depois em eta igual a zero. Tá? Então, essa é a equação que ela satisfaz nesse sistema de coordenadas, o psi eta. Tá? Bom, por que essa equação é muito mais simples? Bom, a ideia é que dá para escrever exatamente como é o formato da solução dessa equação. Porque você pode pensar assim, ó, aqui eu tenho uma função uxi, e eu estou dizendo que a derivada dessa função em relação à variável eta dá zero. Essa aqui eu estou derivando depois em relação ao eta. Então, a derivada de alguma coisa em relação a eta está dando zero. O que significa é que essa alguma coisa, que está aqui dentro dos parênteses, não depende de eta. Ou seja, uma função só do xi. Lembra que tem duas variáveis, xi e eta. Então, a derivada em relação a eta é zero, portanto, a função que está dentro, é a função uxi, ela é uma função só de xi. Ela não depende do eta. Estou dando o nome dessa função de w, por enquanto. Só é um nome temporário. Então, eu já vou eliminar esse nome aqui. Agora, próximo passo. Bom, essa equação está me dizendo que a derivada em relação a xi dessa u dá essa função w. Né? Então, a pergunta é, quem era a função u original?
a função u original, você obtém integrando dos dois lados em relação a xi, né? Então, se você integrar em relação a xi, você acha uma primitiva dessa função do lado direito. Em relação a xi, você obtém a u original. Isso é por causa do teorema fundamental do cálculo, né? Então, a u original nas variáveis xi e eta, depois que você integra em relação a xi, vai dar uma primitiva dessa função w, que é uma função só de xi também. Eu vou dar um nome para ela, vou chamar ela de fzão. Essa fzão vai ser uma função só de xi, mas... e aí, aquela história, eu estou achando primitivas, não tem que aparecer uma constante, né? Quando eu faço a integral indefinida, tem que aparecer uma constante. Só que como eu estou tomando a integral só na variável xi, essa constante, na verdade, pode ser qualquer coisa que dependa só do eta. Porque quando eu derivo alguma coisa que só depende do eta, a derivada disso em relação ao xi dá zero, né? Então, aqui, a parte da constante, na verdade, é uma função que depende só do eta. Então, esse é o formato da solução U, só que no sistema de coordenadas xi eta. Ele é uma soma de duas funções, uma dependendo só do xi e a outra dependendo só do eta. Tá? Então, essa, digamos assim, é a solução geral. Só que, bom, eu não quero resolver o problema do sistema de coordenadas xi eta. O meu problema original depende de x e de t, né? A variável espacial x e a variável temporal t. Então, agora eu vou pegar essa expressão e voltar para as variáveis originais, né? Então, a função u nas variáveis x e t vai ficar fzão. Aí, quem era o xi? Agora eu volto à expressão original do xi em função de x e de t, e aí a gente definiu o xi como x mais ct, né? Aí, mais a função gzão, e aí o eta, em função de x e de t, é x menos c vezes t, que foi a maneira como a gente definiu eles. Então, nas variáveis originais, né, a função u, ela é esse cara aqui. Então, isso é a solução geral, né? A função fzão é qualquer função de uma variável, a função g é qualquer função de uma variável. Eu estou falando bem sem entrar em detalhes técnicos, tá? Porque, a rigor, a f e a g tem que ser funções com propriedades razoáveis. Tá? Eu não vou entrar nesses méritos técnicos aqui. Aqui eu estou fazendo a conta lá físico, pensando assim, fzão é uma função de uma variável, gzão é uma função de uma variável. Se você somar essas duas funções do jeito que elas estão aí, essa uzinha que eu acabei de definir vai ser uma solução da equação da onda. Ela vai ser solução. O problema é, eu não impus ainda as condições iniciais. Eu ainda tenho que me preocupar com essas duas condições aqui, ó. Eu estou me preocupando, por enquanto, só em resolver a equação. Agora as condições iniciais vão entrar, tá? Então, agora a gente vai impor. Então, impondo as condições iniciais, quais são as condições iniciais, né? Então, uma delas é que u de x0 seja essa função fzinha que foi dada no problema, e a ut de x0 seja essa função gzinha que foi dada no problema, ou seja, posição inicial da corda e velocidade inicial da corda. Então, o que eu vou fazer agora é impor essas condições. Vou calcular esse cara aqui em t igual a 0 e impor que isso seja o fzinho. Vou calcular a derivada desse cara em relação a t e depois calcular em t igual a 0 e impor que isso seja igual a gzinho. Tá, então, primeiro, mais fácil, o que dá quando eu coloco t igual a 0 aqui? Bom, u de x, 0, ele é o quê? Ele é o fzão. Quando o t igual a 0, some esse termo aqui com ct, fica só fzão de x, mais gzão, e análogo aqui, quando eu coloco t igual a 0, sobra só o x também. Então, o u de x0 é fzão de x mais gzão de x, e eu quero que isso seja igual ao fzinho de x. Agora, com a condição inicial com respeito à derivada. Então, primeiro eu derivo, depois eu calculo em t igual a 0. A derivada primeira em relação a t, né? Então, desse cara aí,
Usa a regra da cadeia, vai aparecer a derivada do Fzão no ponto C mais CT, vezes a derivada do de dentro em relação a T, que vai ser a constante Czinho, mais derivada do de fora aplicado no que está dentro, vezes a derivada do que está dentro em relação a T. A derivada daquilo vai ser menos C, né? Então, moral da história, esse aqui é a derivada em relação a T. Agora eu calculo em T igual a zero e exijo que isso dê o Gzinho. Então, o T em x, 0 vai ser igual a C vezes o F' de x, né? Quando eu coloco T igual a zero, sobra só o x ali. E aí, menos, né? Por causa daquele menos ali, menos C, G' de x. E eu quero que isso seja igual ao Gzinho de x. Então, eu tenho duas equações agora que envolvem essas funções fzão e gzão e fzinho e gzinho. Fzinho e gzinho são as funções que são dadas no problema. O que eu estou querendo tentar descobrir aqui são quem são essas funções fzão e gzão. Isso é o que eu quero aqui, né? Então, esse é o objetivo. Eu quero encontrar quem que são fzão e gzão e, de preferência, em função de fzinho e gzinho, que são dadas. Elas são dadas no problema. Então, são os dados que eu conheço. Eu quero encontrar o fzão e o gzão, que são desconhecidos. Então, eu vou escrever de volta as duas equações que a gente tem aqui. Uma delas é fzão mais gzão igual a fzinho, e a outra é c vezes fzão' de x menos c gzão' de x igual a gzinho. Eu tenho essas duas equações aqui. Bom, como eu falei, eu quero encontrar fzão e gzão. Então, eu vou tentar encarar isso aí como um sistema. O problema é que esse sistema ele está com 4 variáveis a princípio. Fzão, gzão e fzão', gzão'. Como eu só tenho duas equações, para eu deixar igual, qual que é a ideia? Pega a primeira equação e deriva ela dos dois lados. Aí as variáveis vão virar só fzão' e gzão'. E depois eu volto e tento descobrir quem que é o fzão e gzão. Então, derivando dos dois lados aqui, eu tenho fzão' mais gzão' igual a fzinho', né? Derivando dos dois lados. Aí, para eu fazer a manipulação e conseguir resolver o sistema, uma opção eu posso multiplicar por c dos dois lados nessa equação também, né? E aí já vou aproveitar aqui e escrever um pouquinho exprimido, e escrever que é c vezes isso mais c vezes isso igual a c vezes isso. E aí eu repito a de baixo. C vezes fzão' de x menos c gzão' de x igual a g. Então, agora sim, né? Eu tenho um sistema que, se você pensar, tem duas variáveis, que são o fzão' e o gzão', que aparecem nas duas equações, e eu tenho duas equações, né? E agora a ideia, por exemplo, você pode somar as duas, né? E aí você elimina o termo com o gzão'. Então, somando essas duas equações, você obtém o quê? Eu vou obter, do lado esquerdo, eu vou ter 2 vezes c vezes fzão' de x, e do lado direito eu vou ter czinho f' de x mais g de x. Então, isso é o que você obtém, né, somando as duas equações. Então, eu vou isolar aqui, né, o fzão', ele vai ser igual a 1 sobre 2c vezes c vezes f' mais 1 sobre 2c vezes g. Que dá para dar uma simplificadinha aqui, né? O c aqui vai embora. Então, o que sobra, né, vai ser 1 meio de f' de x mais 1 sobre 2c vezes g de x. E aí, bom, eu quero o fzão, eu não quero o fzão'. Então, como que eu obtenho o fzão de volta? Usando o teorema fundamental do cálculo, eu integro. A diferença agora é que eu vou colocar uma integral definida. Só que a integral definida vai ter um intervalo variável. Eu vou colocar de 0 até x. Eu vou usar aquele formato do teorema fundamental do cálculo que calcula a área, né?
em termos da primitiva. Então, quando eu calculo a integral de 0 até x, do lado esquerdo, né? Então, integrando de 0 até x, do lado esquerdo, eu obtenho o próprio f de x, menos uma constante, para falar a verdade, igual a 1 meio, integral de 0 até x do f', mais 1 sobre 2c, integral de 0 até x, e aqui eu vou, para não confundir o nome das variáveis, né? Eu vou colocar g de s ds. E aí, bom, tem que aparecer uma constante aqui, porque ainda tem primitivas na história, né? Aqui eu vou colocar uma constante, aliás, vou colocar uma constante daqui a pouquinho. Antes tem uma coisa, eu vou calcular, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo de novo, porque aqui, ó, eu tenho a integral de uma derivada, né? Eu tenho a integral do f' aqui. Então, de novo, pelo teorema fundamental do cálculo, o f de x vai ser igual a 1 meio f de x, né? Eu recupero a função que está dentro, mais 1 sobre 2c integral de 0 a x do g. E aí sim, agora eu vou colocar a constante aqui na história. Tá? Então, essa constante que aparece porque eu estou calculando essa primitiva da f''. Então, a rigor, né, é aquela integral da f de x menos f de zero. Esse f de zero eu estou simplesmente colocando dentro daquela constante c. Tá? Porque tem o 1 meio ali também. Então, esse valor, na verdade, não é relevante para nós. É simplesmente uma constante. Então, isso aqui quase resolve o problema da f'. Porque aqui te dá uma fórmula, né, para o f', só que essa fórmula ainda envolve uma constante que eu não conheço. Tá? Então, agora a ideia é usar a outra equação e tentar achar a gzão e depois tentar achar quem são as constantes que vão aparecer. Então, isso aqui é uma parte da solução. Como que eu acho a gzão agora? Bom, então, volto para essas duas equações aqui. E agora, em vez de fazer a soma das duas, eu posso fazer, por exemplo, a diferença. Né? Então, se eu fizer a de cima menos a de baixo, eu mato o termo com f'', e aí vai aparecer 2c gzão', igual a diferença das duas. Né? Então, agora, fazendo a diferença das duas equações, eu vou ter 2c gzão' igual, aí a diferença vai ser c vezes f' menos a g. Eu não estou escrevendo x aqui, né? Mas é bom escrever. F'zão', f' de x menos g de x. Então, de novo, eu vou isolar, né? O gzão', ele vai ser 1 sobre 2c, c vezes f' menos 1 sobre 2c, g de x. Isso aqui dá igual a 1 meio f' de x menos 1 sobre 2c, g de x. E aí, de novo, isso é o gzão', não é o g. Então, eu obtenho o gzão integrando. Então, g de x vai ser igual a 1 meio integral de 0 até x do f'. Eu esqueci de trocar a variável na outra integral, né? Para não confundir aqui, né? Eu não posso colocar a mesma variável. Então, aqui é um f de s ds também. De s ds. Esqueci de trocar aqui. Então, isso aqui é na outra variável, né? f' de s ds, menos 1 sobre 2c, integral de 0 a x, g de s ds. Aí, de novo, usando o teorema fundamental do cálculo nessa primeira parte aqui, então você tem que o g de x, ele vai ser 1 meio, o próprio f de x, menos 1 sobre 2c, integral de 0 até x do g de s ds, né? E aí, mais aquela outra constante, que a princípio pode ser uma constante diferente da anterior. Tá? Então, eu tenho essas duas constantes que apareceram aí. Mas eu consigo encontrar quem é a soma dessas duas constantes. Tá? Então, voltando nas duas equações, vejo que a função f' mais g', o que ela é? Né? F' mais g', eu vou escrever de volta o que deu cada uma das duas. Então, veja só.
A Fzão é isso aqui, né? E a Gzão é isso aqui. Veja a diferença das duas, né? O termo do 1 meio é o mesmo. Ó. 1 meio de Fzinho, 1 meio de Fzinho. Aqui é igual. Aí aqui aparece 1 sobre 2c integral de 0 a x da Gzinho. E aqui aparece menos 1 sobre 2c integral de 0 a x da Gzinho. Então, quando eu somar essas duas, isso aqui vai dar 1 meio de Fzinho mais 1 meio de Fzinho de novo, porque é a mesma parcela nas duas. Essa parcela do 1 sobre 2c vai cancelar, né? E aí vai somar as duas constantes, f mais c. Desculpa, c mais d. Então, isso aqui é 1 meio de f mais 1 meio de f, é o próprio fzinho. Fzinho mais c mais d. Só que voltando lá na condição dessas duas funções, volta nessa primeira equação aqui. Ó. Antes de derivar, a soma do fzão mais o gzão tem que dar o fzinho. Né? Então, a soma das duas aqui, ó, que é fzão mais gzão, isso tem que dar o fzinho. Ora, então você olha para essa equação aqui, ó. Essa equação está dizendo que fzinho de x mais c mais d é a própria fzinho de x. Então, isso está dizendo para nós que essa soma dessas duas constantes tem que ser igual a zero. Tá? Então, isso diz para nós que c mais d tem que ser igual a zero. Então, por isso que eu falei que não importam quem sejam as constantes. Na verdade, o que interessa para nós é a soma das duas. Na hora que a gente escrever a solução do problema, vai aparecer a soma dessas duas constantes e a soma das duas é zero. Então, agora vamos escrever a solução do problema. Qual que é a solução do problema? Voltando aqui um pouquinho. Aqui, né? Então, a solução do problema é essa daqui, ó. É o fzão, só que calculado em x mais ct, mais o gzão, só que calculado em x menos ct. Eu já achei uma fórmula para o fzão de x, achei uma fórmula para o gzão de x, agora eu vou calcular o fzão no x mais ct e o gzão no x menos ct. E aí a gente vai somar as duas, tá? Então, isso vai dar a solução do problema. Então, voltando agora para o u de xt, ele é fzão de x mais ct mais o gzão de x mais ct. Mas quem que é o fzão? Então, escrevendo aqui, quem que é o fzão? O fzão é 1 meio da função fzinha calculada no ponto em questão, que no caso é x mais ct, mais 1 sobre 2c, integral de 0 até o ponto x em questão, que no caso agora é x mais ct, integral da função gzinha, mais aquela constante c. Né? Isso é a parte do fzão. Agora a parte do gzão. Mais 1 meio, fzinho calculado no ponto em questão, que agora... eu escrevi errado. É x menos ct. No ponto em questão, que é x menos ct, menos 1 sobre 2c, integral de 0 até o ponto em questão, que é x menos ct, g de s ds, mais aquela segunda constante, que é a constante dzão. Então, veja que a solução U é a soma dessas duas coisas. Então, vou dar uma reagrupada ali nos termos. Né? Então, o U de xt, ele vai ser... Essa parte do fzinho eu vou agrupar. Eu vou escrever 1 meio, que multiplica f de x mais ct, mais f de x menos ct. Então, essa é a primeira parte. E aí, agora eu tenho esse 1 sobre 2c, né? 1 sobre 2c, integral de 0 até x mais ct da gzinha. Eu só vou simplificar a minha vida e escrever só gzinha. Menos 1 sobre 2c, integral de 0 até x menos ct da gzinha, mais a soma das duas constantes. Ó. Só que a soma das duas constantes, como eu acabei de ver, é zero. Então, elas nem aparecem aqui. Então, agora, só para dar uma última arrumada, veja que eu posso transformar esse termo que tem menos essa integral num termo com mais se eu trocar a ordem dos integrandos. Tá? Então, se eu trocar a ordem ali, né, dos limites de integração, isso aqui vai ficar 1 meio, f de x mais ct, mais f de x menos ct, aí 1 sobre 2c,
integral de 0 até x mais ct da gzinha, e mais, né, eu vou colocar aqui em parênteses já, integral de x menos ct até zero, né, trocando os limites de integração de ordem. Aí o menos vira mais. Por último, essas duas integrais aqui, eu posso juntar elas numa integral só. Você pode pensar que isso aqui é de x menos ct até zero, e depois de zero até mais, de x mais ct. Então, eu posso juntar as duas integrais numa só e transformar numa integral que vai desde o x menos ct até x mais ct. E isso vai dar a nossa expressão final para a solução u, que eu vou escrever aqui, separado aqui na última parte. Então, escrevendo as duas numa só, você vai obter aqui a u de xt, ela vai ser 1 meio, f de x mais ct, mais f de x menos ct, mais 1 sobre 2c, e aí a integral agora transformando numa única integral, o intervalo vai ser de x menos ct até x mais ct, g de s ds. Então, essa daqui é a fórmula final para a solução U desse problema. Isso aqui diz para nós quem é a solução U, e vejam que essa fórmula ela envolve as funções dadas na condição inicial, o perfil inicial, né, a posição inicial f, e a velocidade inicial, que é a g. Então, tendo o problema em questão, se você tem lá o problema da corda com corda infinita, digamos assim, né, com posição inicial f e velocidade inicial g, qual que é a solução desse problema? Como que a posição vertical da corda evolui com a posição e com o tempo? Ela evolui de acordo com essa fórmula aí. Então, essa é a chamada fórmula de D'Alembert. Então, essa é a fórmula de D'Alembert. A fórmula que ele encontrou para a evolução, né, da posição vertical dessa corda conforme passa o tempo. Então, fórmula de D'Alembert. Então, uma fórmula explícita, né? Ela não está escrita em termos de séries nem nada do tipo. É uma fórmula mesmo. Se você tem o Fzinho e tem o Gzinho, que são dados no problema, joga eles aí na fórmula, você vai achar quem que é a solução U, né? Claro, a fórmula não é tão simples, mas é uma fórmula explícita. Esse que é o importante, tá? Você acha na mão mesmo quem que é o F, quem que é o U, né? Em função do F e do G, tá? E aí, mais do que isso, né? A gente está dizendo que a solução não só existe, como a solução é única. A U tem que ser dada desse jeito, né? A gente achou uma fórmula para ela. Então, ela tem que ser dada desse jeito aí. Se você jogar essa função U lá na equação do calor, desculpa, na equação da onda, substituir essa U lá, calcular as derivadas que estão aí em questão e ver se satisfaz a equação, sim, vai satisfazer a equação, isso eu posso até deixar como exercício. Usa a regra da cadeia e verifica que a função U dada por essa fórmula realmente é a solução da equação da onda e que também realmente ela satisfaz as condições iniciais. Se você calcular isso tudo em t igual a zero, vai dar o fzinho, e se você derivar uma vez em relação a t e calcular em t igual a zero, vai dar o g. Tá? Então, isso é uma verificação que eu vou deixar como exercício, é um exercício de cálculo 1. Então, essa é a chamada fórmula de D'Alembert, é a fórmula que resolve o problema da onda unidimensional, isso é importante enfatizar. Eu estou pensando que só tem uma única variável espacial aqui, que é a variável x, e que essa corda é infinita, né? Ou seja, não tem condições de contorno. Eu estou pensando que a amplitude é muito menor com relação ao comprimento da corda. Então, essa é uma aproximação onde essa solução se encaixa bem. Tá? Dá para tentar usar uma fórmula desse tipo com problemas limitados, ou seja, com o tamanho da corda finito? Dá, só que a fórmula complica. Ela complica bastante, mas dá para aproveitar sim. Então, bom, era isso que eu queria falar por hoje. Isso encerra a equação da onda, ou pelo menos as formulações que eu queria falar da equação da onda. E aí, além disso, teria a equação de Laplace, né? Que é uma equação que é parecida com essas anteriores, mas o método de achar a solução para ela é muito mais delicado.
muito mais delicado do que essas anteriores aí, e aí ela envolve outros assuntos que são chamados as funções de Green, tá? E aí depende muito do domínio que você está trabalhando. Então, essas eu não vou focar, isso é uma coisa que se chama teoria do potencial, isso fica para assuntos de outros vídeos, tá? Então, vou parar por aqui, é isso que eu queria falar por hoje, espero que vocês tenham gostado, e até mais.